Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 30 de dezembro, agora na Espanha. São 22 horas em ponto, no Brasil, 18 horas em ponto. Gente, hoje foi volátil, a gente beijou aqui a base do canal de Keltner, mas o corpo real segue respeitando a nossa cunha triangular. Eu até fiz aqui uma plotagem no 4 horas, onde a gente consegue ver com mais precisão a movimentação da BTC hoje. Vocês vejam que no candle, aqui no gráfico de 4 horas, no candle que começou hoje a se desenhar às 9 da manhã, a gente abriu um belo pavio para baixo da nossa cunha triangular, mas rapidamente a gente devolveu dois pavios aqui, dois candles com pavios compradores só para cima, com corpos reais compradores, né? E os pavios estressando aqui o interior da cunha triangular. Ou seja, nitidamente a gente segue dando vigência a uma figura triangular de acumulação. Agora, a próxima parada com esses dois candles compradores provavelmente é o estresse da aresta superior, que deve acontecer ali em torno de 17 mil dólares. Agora eu vou desinibir aqui para vocês a banda de VWAP mensal e inibir aqui essa figura triangular para a gente poder analisar com mais cuidado a banda de VWAP mensal. Vocês vejam que na agulhada que aconteceu... Agora eu continuo no gráfico de 4 horas. Eu vou botar agora no gráfico diário, que a gente normalmente analisa a banda de VWAP mensal no diário. Vocês vejam que naquela agulhada do candle, que no candle de 4 horas começou às 9 da manhã, então foi uma agulhada que aconteceu ali por volta das 9 da manhã, aqui da Espanha. Vocês vejam que a gente beijou aqui a lower da nossa banda de VWAP mensal, mas a banda de VWAP não esgarçou, ela não abriu para baixo, ela não aumentou a amplitude dela movimentacional. Então aquele mega engolfamento pela grande banda do mês 11 ainda está rolando, está totalmente vigente, desenhando aquele padrão do engolfamento do mês 5 de 2021, que engolfou a banda do mês 6, e esse engolfamento encerrou esse ímpeto vendedor e deu condição para a BTC buscar o all-time high, a máxima de todos os tempos, ali em 69 mil. Esse engolfamento aqui da banda do mês 12, que termina agora em poucas horas, o mês 12 de 2022, já vai começar o mês 1 de 23, né? Vai ter virada de VWAP anual, vou falar sobre isso. Já a gente vai concluir esse engolfamento, isso aqui vai abrir uma bela pernada impulsiva, já que esse engolfamento, na minha leitura, encerra esse ímpeto vendedor aqui todo. E no intraday deu bons trades. Hoje todos os trades ofertados na sala fecharam rapidamente, porque a gente pegou aqui o toque aqui na lower e ela ameaçou voltar, fez que ia, chegou a romper aqui a lower de novo e depois explodiu em direção à banda superior da nossa banda de VWAP no intraday. Foi lucro no bolso dos assinantes. Gente, na seara fática, a Binance integrou o seu app ao Apple Pay e ao Google Pay. Agora é possível comprar criptoativos através do app da Binance integrado com o Apple Pay e Google Pay. Por isso que eu reporto aqui no canal, tem muito food nessa corretiva da BNB, da Binance Coin, porque institucionalmente falando, a corporação empresarial Binance Change e a própria blockchain Binance Smart Chain, elas crescem exponencialmente com novas parcerias, uma robustez em termos de novos negócios. Não foi só essa mega parceria com o Apple Pay e Google Pay habilitando a compra de criptoativos via essas duas gigantes da Big Techs gigantescas. A BMW também fez uma parceria com a Binance Chain, já que eles vão controlar as linhas de produção a partir de agora via BNB Chain, ou seja, a BNB vai ser o gás da rede que vai controlar a linha de produção da BMW. Então não subestimem essa altcoin. E uma reportagem aqui hoje na Cointelegraph sobre a Solana, que perdeu 10 dólares, né? Deixa eu ver quanto é que tá a Sol nesse momento em que eu vos falo. Foi disparado a altcoin que mais sentiu o crash da FTX. Ó, uma Sol agora tá 9,85. Tem uma reportagem aqui ponderando sobre a possibilidade do preço da Solana voltar a se recuperar.
Do topo ao fundo, a corretiva foi de 97%. A Kusama também corrigiu algo próximo disso. Foi algo em torno de 94%, 95%. A própria BTC corrigiu mais de 70%. Muitas altcoins de altíssima octanagem corrigiram mais de 80%. Só que a Sol, pela grandeza do seu projeto e o espectro de usuários, public addresses ativos na rede, a quantidade de dólar Tether que havia em circulação antes do crash da FTX. Para quem não sabe, o Tether, o responsável pela emissão de dólar Tether, cancelou $1 bilhão com B de bola de Tethers em circulação na rede Solana, porque ninguém sabia onde havia sido, onde as chaves privadas de DeFi como a Serum ou a Radium havia parado, porque essas private keys que controlavam essas DeFis eram compartilhadas com a Alameda Research, ou seja, uma aura de temor e desconfiança sobre a rede acabou se abatendo. Muitos projetos migraram da Solana em direção à ETH, a Ethereum, mas isso vai ter fundamentalmente nada mudou para a Solana. Esses projetos que estão abandonando a Solana, num futuro não muito distante, vão retornar. Essa reportagem dá conta exatamente disso, que fundamentalmente a estrutura de wallets, de apps que são dApps, que rodam, apps descentralizados, que rodam na Solana, toda essa estrutura não se perdeu. O que se perdeu foi a confiança, já que a parceria e a simbiose com a Alameda Research era muito brutal, e isso acaba espalhando espraiando, né, uma aura de desconfiança sobre todo o mercado. Por isso que muitos projetos abandonaram a Solana, mas na minha leitura eles vão retornar, porque fundamentalmente a estrutura da blockchain, que responde bem ao trilema das blockchains, que é a escalabilidade com segurança e descentralização, ela se mantém intacta. E na capa do Wall Street Journal, fontes do Wall Street Journal dão conta de que a banca de advogados do Sam Bankman-Fried afirma que ele deve se declarar inocente. Ou seja, vai ser uma guerra de titãs. O escritório da promotoria responsável pelo caso do Sam Bankman-Fried, que está pedindo mais de 115 anos de cadeia, não vê nenhuma possibilidade de acordo. Se ele se declarar inocente de todas as acusações, são 8 acusações de fraude, vai ser vamos colocar, o processo criminal do ano, porque é muito provável que ele acabe condenado e tenha que encarar 115 anos de cadeia, até 115 anos de cadeia. E França, Reino Unido e Espanha agora exigem testes de Covid negativos para voos oriundos da China, já que os chineses abandonaram qualquer controle. Um relapso sanitário brutal, e dizem fontes aqui dessa reportagem que mais de 50% dos voos, mais de 50% dos passageiros desses voos oriundos da China chegam contaminados, ou seja, uma displicência sanitária que obrigou esses países a exigirem o teste negativo, que era uma prática que já havia sido afastada. Mas a China, com esse surto, acabou impondo essa exigência. E as ações europeias têm o pior ano desde 2018, o índice que mede a performance das principais ações europeias, o Stock Europe, acabou tombando 13% esse ano, em 2022. É o pior ano desde 2018. E, enfim, fica no radar um ano de 2023, fica no horizonte de um 2023 difícil, que provavelmente vem com recessão. E nesse cenário caótico, num horizonte nebuloso, a BTC, na minha leitura, segue resiliente, respeitando não só aquela nossa cunha triangular, mas aqui na banda de VWAP mensal, vai concluir o mês 12 de 22 fortemente engolfada pela banda do mês 11, e isso sim é um belíssimo sinal de que a gente vai buscar
uma reação e interromper esse ímpeto de baixa aqui, dando início a uma pernada de alta. Vamos ver como ela vai se comportar. Agora a gente precisa superar a VWAP mensal, que se confunde com a mediana do canal de Keltner, na altura de 17 mil e pouquinho. Aqui está em 17.042. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.